infeccionou o pé, teve que ficar internado uns 4 dias. Agradeço o carinho, ligaram lá em casa, aqui, estiveram orando para mim, muito obrigado por isso. Gostoso sentir isso. Eu puderia ver o livro de vocês em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Hoje a gente vai estar lendo dos versículos de 1 a 13. Se puderem se pôr de pé, a gente vai fazer a leitura da palavra. Marcos 7, vou estar lendo bem aí. No versículo 1, os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por não lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, observam muitas outras coisas, outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, versículo 6, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Está escrito: esse povo me honra por lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Versículo 13, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Pode se assentar, vamos orar. Eu quero agradecer por essa noite tão especial que a gente se reúne como família, como corpo de Cristo, para te adorar, para te glorificar. Como o Igor falou aqui, a gente não merece isso, é pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor nos trouxe até aqui. Que o Senhor esteja abençoando esse tempo, que a gente olhe para a sua palavra, que ela possa realmente nos confrontar, nos exortar, nos confortar. Que o seu Santo Espírito esteja movendo nesse lugar. Guarda a minha boca, me ajuda a simplesmente soltar essas verdades que estão aqui, não acrescentar e não tirar nada, Senhor. Que abençoe os corações, prepara o solo, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Hoje é um dia especial, hoje a gente celebra a ceia aqui. 1 Coríntios 11, 28, no contexto da ceia, Paulo diz às igrejas em Corinto o seguinte: examinem-se a si mesmo, então venha para a ceia. Examinem-se a si mesmo. Então, que dia especial é hoje para ser, para a gente poder separar um tempo, examinar a nossa fé, examinar o nosso caminhar com Jesus. Principalmente, examinar em luz dessa passagem que foi lida. Então, Marcos 7, olha lá o versículos 6 e 7. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Então, como precioso a gente poder parar hoje e realmente pedir para o Espírito Santo examinar o nosso coração, pessoalmente, como igreja, como é que está a adoração? Como é que está a nossa adoração? Como é que está o nosso coração? Então, é muito preciosa essa passagem, é para todos nós. Acho que
palavras de Ryle se encaixam muito bem aqui. Ele fala assim no seu comentário em Marcos, J.C. Ryle: essa passagem contém um quadro humilhante a respeito do que a natureza humana é capaz de fazer no campo da religião. É uma das passagens das Escrituras que deve ser frequentemente, diligentemente estudada por todos que desejam a prosperidade da igreja. Amém? É verdade. É isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai estar olhando. Né? Porque aqui diz claramente que existe uma adoração que é vã. Existe uma adoração que é só de lábios. É isso que a gente precisa fazer. Como é que está a minha adoração? Como é que está o meu coração diante do Senhor? Isaías 1, é uma passagem bem interessante. Logo no começo, se quiserem abrir Isaías capítulo 1, você vai ver ali como que é possível as pessoas adorarem o Deus certo da maneira errada, fazer da adoração do Deus verdadeiro e único uma coisa vã, uma coisa sem propósito. O Senhor ali repreendendo a nação de Israel através do profeta Isaías, ele vai citando os pecados da nação. Começar em versículo 11: olha lá: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega do holocausto de carneiro e da gordura de novilho de porco. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro, de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Pare de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Ele vai mostrando bem como que você pode estar adorando Deus certo de uma maneira completamente errada, repugnante para ele, porque ele fala: o cheiro do seu sacrifício me incomoda a minha narina. Por que vocês estão vindo no meu templo? A gente vê que tem como a gente adorar o Deus certo da maneira errada, do modo errado. O Senhor deixa bem claro em João 4 qual que é o estilo de adoração que ele quer, qual que é o tipo de adorador que ele busca. Quem que é? Eles que o adoram em espírito e em verdade. Você tem que ter os dois: espírito e verdade. Um culto cristocêntrico, um coração voltado em Jesus. Ele é a verdade, o seu caminho, a verdade, a vida. A palavra de Deus, a verdade, tem que estar centrada, só tem que ter o Espírito também, focado no Espírito. Deixar o Espírito fluir, deixar o Espírito agir no nosso coração, sondar o nosso coração. Dia de ceia, é importante a gente fazer isso. Às vezes a gente sai, muitos aqui saíram de meios pentecostais, neopentecostal. Às vezes a última coisa que você quer ouvir é falar do Espírito Santo ouvir na sua vida. De jeito nenhum. Não. Ele precisa sondar. Ele que vai mostrar se há realmente caminho errado, se a gente está adorando, como fala aqui, só de lábios. É isso que a gente vai estar vendo nessa passagem. O contexto da passagem de Marcos é importante, Marcos 7, que agora aqui, você pegar o Evangelho de Marcos, aqui começa o sofrimento de Jesus começa a crescer, eles começam a crescer, a perseguição contra Jesus começa a crescer a partir do capítulo 7, é bem interessante isso. Até então a perseguição está amena, mas agora vai começar a crescer até o estopim estourar no capítulo 14, dentro do templo. Então chega desse homem, a gente precisa matar ele. Então aqui começa isso daqui. Dividi o estudo em 3 partes, a pregação aqui tem 3 partes. Primeiro, é Jesus e os seus discípulos são acusados, outros discípulos de Jesus são acusados, e esses são os versículos de 1 a 5. Depois os acusadores são desmascarados, esses são os versículos de 6 a 8. Os acusadores são acusados, versículo 9 a 13. Então vamos lá, começando no versículo 1. O título da mensagem é A Verdade de Deus, os Mandamentos de Deus versus as doutrinas, os ensinamentos de homens, as tradições de homens. Esse é o grande foco dessa passagem. Jesus 3 vezes fala disso, esse contraste entre os mandamentos de Deus e os ensinos de homens,
começando no versículo 1, diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei vindos de Jerusalém. A gente para aqui. Você tem dois grupos: os fariseus e os mestres da lei. Gente, isso aqui é o topo. O topo de hipocrisia, é o topo de uma adoração vã, são esses homens aqui. Você quer falar de tradição de homens? Esses homens aqui estão lá em cima. São campeão dos campeões. Isso daqui. Os fariseus, que significa separados, a maioria deles eram homens normais, trabalhavam com os seus trabalhos, diferentes dos saduceus. Eles eram mais bem vistos pela população, eles tinham um carisma maior para as pessoas, os fariseus. Eles acreditavam nas tradições orais, tanto quanto no Antigo Testamento, criam na ressurreição dos mortos, na soberania de Deus, em anjos e demônios. Você contrasta isso com os saduceus que não criam nessas coisas. Eles tinham um grande zelo por pureza, separado. Eles tinham um grande zelo por isso. O zelo já ia para o legalismo. E do outro lado, que está junto deles aqui, são os mestres da lei, os gramateus. Isso aí era como se fosse os advogados de Jerusalém, de Israel. Eram os homens que estudavam a lei, eram os homens que ensinavam a lei, muito respeitado, muito admirado, muito reverenciado. Era o que as pessoas queriam sim, ou queria conhecer como ele conhece a lei. São esses homens. São os dois grandes grupos aqui. Eles estão vindo, olha de onde que eles vêm, aí no versículo 1. Eles vêm de Jerusalém. Então tem um orgulho ainda maior, porque eles vêm da capital. Se esses dois grupos são ao concurso, são campeão em tradições de homens, eles vêm de uma capital que é a capital hoje, no dia de Jesus, das tradições de homens, Jerusalém. Isso aí, então você tem, é o topo. Está pensando, está vendo que esse estudo é sobre a verdade de Deus contra as tradições, eles estão vindo, isso daqui é a tradição do homem em pessoa, confrontando Jesus. Você vê que eles cercam Jesus, olha o que fala aí no versículo 1. Reuniram-se a Jesus, o sentido é de eles cercarem Jesus. Eles cercaram Jesus, como se fossem umas hienas, os animais estão cercando Jesus. Olha o versículo 2. Fala: viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Então eles estão vendo, eles viram os discípulos comendo pão. Provavelmente foi o pão da multiplicação do capítulo 6. Sobrou pão, eles estão olhando Jesus, eles vieram de Jerusalém para investigar quem que é esse cara que está ensinando esse novo ensino. E quando a verdade vem, a verdade ela bate de frente com a tradição do homem, com a mentira, e irrita. Então o pessoal de Jerusalém está irritado, já ouviram falar de Jesus, eles mandaram esses homens lá para investigar ele. Eles viram, a gente viu alguns discípulos desse homem comendo pão, com as mãos sem lavar, eles lavaram a mão. Então, de tudo que Jesus vem fazendo, dos milagres de Jesus, das curas que Jesus vem fazendo, ressuscitando pessoas, liberando, tirando o domínio dos demônios, o homem que não andava agora está andando, de tudo isso que eles podiam ver, o que eles veem? Os discípulos comendo sem lavar a mão. Eles não veem os milagres, eles não veem a autoridade de Jesus no ensino, eles não veem isso. A única coisa que eles veem, a gente viu os seus discípulos comendo pão sem lavar as mãos. E, gente, isso daqui é a imagem do homem, tá? Sem a graça de Deus, sem a regeneração do Espírito. Ele não consegue ver as coisas do reino de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, que a mente do homem, sem a regeneração, ela é inimiga de Deus. Exatamente isso. E por mais que ele religioso, isso daqui é o topo da religiosidade. Você não encontra homens mais religiosos que esse daqui. Mostrando que o que religião, gente, religião não abre o olho de ninguém para ver o Evangelho, para a salvação. Pelo contrário. Religiosidade, como a gente pode ver aqui, aprisiona a pessoa. Eles estão aprisionados por tradições de homens. É isso que eles estão. Na hora que a verdade vem, eles odeiam a verdade. A gente não quer isso. Né? Só tinha um ritual de lavar a mão no Antigo Testamento, o principal, que era para os sacerdotes lavar
fizeram foi pegar esse ritual e querer passar para todo mundo. Todo mundo agora tem que lavar a mão. Isso aí virou, gente, isso aí virou uma praga em Israel, essa tradição de lavar a mão. Virou uma coisa assim absurda. Se a pessoa não lavasse a mão, ela não era salva, ela perdia a salvação. Vou ler alguns comentários. Isso, o lavar a mão aqui, gente, quando eles vêm para Jesus e falam, olha, os seus discípulos não lavam a mão. Eles não estão falando, ó, seus discípulos são porcos. Falta higiene, você precisa ensinar higiene para esses homens aí. Isso aqui não é quando você estava no jardim da infância que você fazia filhinha para lavar a mão antes de comer. Não, não é isso. Eles querem pegar Jesus. Isso daqui é muito sério. Olha aqui que a tradição judaica falava: quem come pão sem lavar as mãos é como alguém que teve relação sexual com uma prostituta. Era isso que eles... Olha para você ver onde que desceu o legalismo, a tradição de homens. Quem lava as mãos tem a vida eterna. Um outro comentário judaico fala. Então você começa a estudar o judaísmo daquela época, você fala, o que é isso? Como que pode isso? E você começa a ver como que pequenos rituais, como pequenas tradições de homens, começa a chutar a verdade de lado, pôr a verdade de lado, começa a crescer, a virar esse ponto. Então, a hora que eles trazem a acusação para Jesus, é o seguinte: vocês são tudo impuro, são profanos. Como é que vocês alegam ter Deus? Vocês nem lavam a mão, são impuros. É isso que eles estão trazendo contra Jesus. Por isso que eu falei, eles se ajuntam ali, é como animais, eles querem pegar Jesus. Olha, seus discípulos não lavam a mão. Isso aí quer dizer que vocês são todos impuros, é isso que eles estão falando para Jesus. Se for no capítulo 3, é isso que eles têm em mente. Eles estão falando que Jesus está operando tudo aquilo por demônios. Semelhante ao que eles estão querendo fazer. Versículo 3 e 4 diz assim: os fariseus, pode ver que algumas Bíblias estão entre parênteses, né? Entre chaves, alguma coisa, dependendo da versão. E aí é uma explicação. Marcos está escrevendo o Evangelho de Marcos para as igrejas em Roma, muito provável. São cristãos em Roma. Esse pessoal em Roma não está acostumado com as tradições dos judeus. Então ele está explicando. Isso daqui é tipo um parênteses de Marcos explicando. Deixa eu explicar para vocês o que é essa lavar as mãos. Ele fala, olha lá, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim, apegando aí, interessante, eles agarram firmemente as tradições dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, garrafas e vasilhas de metal. Porque se alguém chegasse, se eles tivessem, como eu fui na casa do Euripides, e tomei um cafezinho lá, ele tinha que lavar na hora aquilo lá tudo. Senão todo mundo ia estar impuro ali na casa dele. Desde que eles começaram a fazer. Tem que lavar, tem que lavar. É um legalismo acrescentando coisas à palavra de Deus. Isso virou realmente uma bola de neve no sistema judaico. Foi crescendo de tal maneira, gente. Eles começaram a criar, aí fala as tradições dos anciãos, dependendo da sua versão, as tradições de homens, no versículo 3, está vendo? Eles apegam-se, agarram-se às tradições dos anciãos, eram as tradições orais. Eles começaram a desprezar a Bíblia, começaram a focar em tradições de homens, homens interpretando a palavra e acrescentando mais a palavra. Eles criaram o primeiro Mishnah, olha só. Então, todo tipo de regra para interpretar a lei mosaica. E nesse tinha 30 capítulos como lavar a mão e utensílios. 30 capítulos ensinando como que você vai lavar a sua mão e os utensílios. Depois eles criaram o Gemara, depois o Talmud, Midrash. Então eles começaram, era só comentário. Eles não conheciam mais a palavra de Deus. Eles só conheciam os comentários de homens, as tradições de homens. Imagina, 30 capítulos ensinando como lavar a mão. Só não lavar de mãos. Tinha mais não sei quantas leis, centenas de leis. O que eles fizeram, e que é dito entre o judaísmo, é que eles queriam construir um muro ao redor da lei, para proteger a lei. Eles realmente criaram um muro ali, gente. Criaram um muro. E é por isso que quando Jesus ensina, você vai para Marcos 1, Marcos 2,
ensina com tamanha autoridade. Porque Jesus, o que Jesus faz? Ele cita a palavra, ele interpreta a palavra e não fica citando o rabino da época. Por isso que as pessoas falam, quem que é esse que ensina com tamanha autoridade? Antes da gente passar para o versículo 5, só voltando ali, versículo 3, tradições dos anciãos. Tradições dos anciãos. É o mesmo que no versículo 8, tradição dos homens, é sinônimo. O que seria isso? Está olhando aí na sua Bíblia, tradições dos anciãos. Isso aí eram regras, eram ensinos que os judeus foram criando, que os rabinos foram criando, acrescentando a palavra de Deus. E não era só desliga o celular quando você chegar na igreja. É uma coisa lógica, uma coisa prática. Não, virou questão salvífica. Então, essas tradições aí era questão de salvação. Se não fizesse o que esses homens falam para você fazer, você perde a sua salvação. A gente tem que tomar cuidado. Tem uma praticidade para nós hoje. A gente precisa tomar cuidado. Às vezes algumas pessoas pegam os reformadores, pegam os grandes pregadores de hoje em dia e começa a tradição deles, os ensinos deles, aqui ou aqui da palavra de Deus. Então tem gente que pega Calvino e as palavras de Calvino, não, gente, eles criaram só a Escritura, é a palavra de Deus. Eu garanto para você que se Martinho Lutero, Calvino, Martin Lloyd Jones, esses homens, grandes homens, até souberem que você está colocando a palavra deles aqui, eles vão ficar muito virados. Não, palavra de Deus. São tradições, são coisas de homens que começam a impor nas pessoas como uma questão de vida e morte. A gente vê isso em algumas igrejas, o modo de se vestir. Olha, se o pregador não usar um terno e uma gravata, ele não prega nessa igreja. Olha, se a mulher não usar saia, ela está perdida. Se a mulher cortar o cabelo, ela está perdida. Se o homem fizer a barba e começam a criar as coisas, tipo de roupa, o tipo de música, o tipo disso, o tipo de vida que você tem que usar, criando coisas que não estão na palavra de Deus e fazendo daquilo, olha, então você está fora da igreja, está em disciplina, como se fosse uma questão de salvação. Você vê a pergunta deles, olha o versículo 5, vou passar adiante. Versículo 5 é uma pergunta com raiva, olha só. Isso aí não é uma perguntinha que eles estão interessados em saber. Eles não estão curiosos em saber. Eles querem perguntar para pegar Jesus. Eles estão com raiva de Jesus. Então os fariseus e o mestre da lei perguntavam a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem alimentos com as mãos impuras? Sabe que a pergunta deles não é nem só: por que seus discípulos não lavam as mãos? Por que eles não estão lavando as mãos? Não, é por que seus discípulos não seguem as tradições dos líderes? É isso que eles querem saber. Por que eles não seguem as tradições? Por quê? Porque eles têm a verdade com eles. Eles têm Jesus ao lado deles. Para que eles vão precisar seguir tradições de homem? Eles têm Jesus ali passando o que é o certo, o que é verdadeiro. E agora, vamos partir para o versículo 6. Versículo 6, ele começa, os acusadores são desmascarados. E aqui Jesus, ele entra como um leão indomável. As pessoas têm dificuldade de ver esse Jesus na Bíblia. Porque para as pessoas, Jesus é um homem que só quer levantar o ego de todo mundo. É um homem, você pode ver o Jesus de hoje em dia, é afeminado, é um Jesus delicado. Veja a resposta dele aqui. É um leão indomável, Jesus. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas. E você vê, gente, isso aqui é muito prático. Ele está protegendo os discípulos dele. Ele é um líder. Ele protege os seus liderados. Ele protege os seus discípulos. Tem uma praticidade muito grande em toda a área da nossa vida, principalmente na igreja, proteger o irmão. Ele ficar trazendo, fazendo fofoca, trazendo acusação. Jesus poderia: por que vocês não lavaram a minha mão? Não, ele protege os discípulos dele. No casamento, marido proteger a esposa proteger o marido, não ficar expondo um ao outro. Ele protege.
bem profetizou Isaías sobre vocês. Ah, imagina Jesus falando. Pô, sabe, bem profetizou Isaías sobre eles. Já se achava, pô, Isaías falou da gente mesmo. O ego dele já subiu. Olha o que ele fala. Seus hipócritas. Esse é o Jesus que ninguém gosta de ver. Jesus jamais ia falar isso para alguém. Jesus jamais ia machucar o sentimento de alguém. Ali, você tem que tirar isso da Bíblia. Você não acredita, você tem que puxar a página da Bíblia e jogar fora. Ele chama eles de hipócritas. Né? Hipócrites é uma palavra grega, é uma palavra interessante, que era usada em peças de teatro, em que as pessoas usavam as máscaras, tá? Para fazer os personagens. Elas iam trocando de personagem, elas pegavam máscaras, colocando na sua face. Exatamente isso o sentido da palavra. Você faz de conta que você é alguém. De repente eu sou um palhaço, de repente eu sou um homem religioso, de repente eu sou um homem de negócios. Vai fazendo isso. Esse é o sentido de hipócrita. Isso que Jesus está falando para eles. Vocês colocam a máscara de homens religiosos. Dentro de vocês está tudo podre. Vocês lerem Mateus 23, gente. Mateus 23, Jesus como um profeta, uma série de oráculos de ai de vocês, fariseus, ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, como condenando eles. Hipocrisia. Isso é uma coisa que ronda todos nós, gente. Sabe, a gente às vezes acha que hipócrita era só os fariseus, só os mestres da lei. Não, gente. Isso ronda todos nós. Todos nós. 1 Pedro 2:1, é isso que Pedro fala. Ele fala para a igreja: livrem-se de toda maldade, de todo engano e de toda hipocrisia, porque são da igreja. Com da igreja. É de extrema importância a gente tomar cuidado com isso. Isso aí não é só para eles, não é só para a gente que está no ministério, não. Isso é para todo mundo, hipocrisia. Você fazer de conta, você vem à igreja e faz de conta que está tudo bem e de repente está tudo podre dentro de você. Não. Vai vir na igreja, você vem, você mostra que você precisa de ajuda. Você vem, você confessa seus pecados. Isso é não ser hipócrita. Então, Jesus tira as máscaras desse homem, ele fala: vocês são hipócritas. São hipócritas. Olha como ele continua. Agora ele vai continuar no versículo 7, versículos 6 e 7 aí. Ele vai citar Isaías. Olha lá no versículo 6, ele respondeu: bem profetizou acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra por lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E é muito interessante, ele está citando Isaías 29. É Isaías 29. Abra a Bíblia de vocês em Isaías 28, que é o contexto disso tudo. Você vai ver que é o título aí, né? Começa uma série de julgamentos contra Israel. Tá? Esse ai, quando você vê esse ai na Bíblia, é o oráculo de julgamento. Quer dizer, você está com a sua condenação garantida. Deus falando, a sua condenação vai vir. Então esse é o sentido de ai. Tá? Não é que está doendo alguma coisa. Não. É que vai doer mesmo. Está garantido isso aí em você. Então você pega o contexto dessa passagem que Jesus vai citar, é realmente triste. Jesus, o Senhor Deus profetizando através de Isaías a condenação desses jovens. E você olha o versículo 14 e versículo 15 de Isaías 28. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Ele começa a falar para a liderança de Israel. É exatamente isso que Jesus está fazendo, falando para a liderança de Israel. E daí ele cita Isaías 29:13. Você pode olhar aí na sua Bíblia. Está voltando lá para Marcos capítulo 14. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você tem um contraste. Você tem os lábios, que é a parte exterior. Você tem o coração, que é a parte interior. Eles me honram só com o exterior, com o lábio, mas o coração de você está longe de mim. Em vão me adoram. Isso aí que a gente chama de adoração labial. É só exterior, gente. É só exterior. E a condenação está garantida aqui.
muito interessante, porque Jesus está comparando esses homens com a liderança de Israel antes de eles serem levados para o cativeiro babilônico. Então é como se Jesus estivesse falando: você lembra o que aconteceu com vocês, quando Isaías profetizou? Depois que Isaías profetizou, o que aconteceu com vocês? Os assírios vieram primeiro, destruíram tudo, levaram a gente embora, depois os babilônicos vieram, destruíram. É como se Jesus estivesse falando: isso vai acontecer com vocês, vão ser destruídos. Eles foram realmente destruídos na cruz. Acabou essa religião hipócrita, não existe mais, foi passado para a igreja. Olha o que Jesus diz ali. Ele vai focar no coração, e ali em Marcos capítulo 7, você pode ver no versículo 14 ao 23, Jesus vai começar a falar do coração. Mas não é aqui que ele vai focar. Primeiro ele vai focar no exterior. E a gente não vai entrar, a gente não tem tempo para entrar no versículo 14 ao 23. Mas olha que ele fala: em vão me adoram. Foi isso que eu falei no começo. Você pode vir para a igreja, cantar ao Senhor, orar, ler, ouvir, anotar. Sabe de uma coisa? Essa adoração ser vazia. Olha lá, em vão me adoram. Eu é capaz de esteja aqui sentado, ouvindo, mas está em vão. Você vem, você canta e você tomou banho, se arrumou e veio para a igreja, mas é em vão. Por quê? Porque eu sou exterior. O coração está longe do Senhor. Isso que ele fala. Foi isso que eu falei. Você pode adorar Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus que é pregado aqui, que é o Jesus da Bíblia, mas de uma forma errada, de uma forma vazia. Por isso que a gente precisa realmente tirar um tempo aí. Como é que eu estou adorando o Senhor? A palavra vã ali, em vão me adoram, a palavra significa sem utilidade, sem propósito. Então é como se ele estivesse dizendo: é sem propósito isso. É por isso que o Senhor fala: me incomoda, Isaías 1, me incomoda. O que era para cheirar gostoso nas minhas narinas, isso aí está me incomodando. É sem propósito, é inútil. Não é possível a pessoa estar adorando a Jesus, o Jesus da Bíblia, e de uma forma vã. É triste isso. O mais triste deve ser ouvir isso de Jesus. Você se põe num lugar ouvindo isso, o Senhor falando para você: em vão você me adora. É inútil a sua adoração. É para a gente parar, colocar a mão na cabeça e realmente clamar por misericórdia do Senhor. Isso aí, gente, adoração vã, adoração vazia, isso aí se aplica tanto na igreja como individualmente. Tanto a igreja como individual. Você pode ler sua Bíblia em casa, você pode orar, e mesmo assim o coração está longe do Senhor. Você só está fazendo aquilo porque você foi ensinado, porque é um hábito religioso, quando o coração seu está muito longe do Senhor. E as igrejas estão cheias de pessoas assim. A minha oração para que não tenha gente assim, que as pessoas vão para a igreja, leem a Bíblia, mas sabe uma coisa? O coração está longe do Senhor. A pessoa quer a cura, a pessoa quer o carro, ela quer o emprego, ela quer isso, ela quer ser bem vista, mas está longe de querer realmente ser uma escrava de Cristo. É de realmente querer adorar o Senhor com tudo que tem. Então é impossível. Outro comentarista fala assim: não nos devemos contentar em levar os nossos corpos à igreja, se deixarmos os nossos corações em casa. Os nossos vizinhos poderão pensar de nós como modelos daquilo que um crente deve ser. A nossa voz pode ser a mais ouvida no louvor e na oração. No entanto, tudo será pior que nada aos olhos do Senhor se os nossos corações estiverem distantes dele. Essa deve ser a nossa oração, Pai. Assim como o Senhor arrastou, você me arrastou para Ti, arrasta o meu coração para o Senhor. Que meu coração esteja arrastado na Sua presença, esteja preso na Sua presença. Versículo 8. Versículo 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. No contraste, de novo, eles negligenciam, eles desprezam os mandamentos de Deus. E o que eles fazem? Eles cultivam, eles adoram, eles querem o quê? As tradições dos homens. Quão diferente é do salmista. Salmo 112:1. Salmo 112:1. Louvai o Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, em que em seus mandamentos tem grande prazer. Os mandamentos de Deus não são mandamentos de homens.
Salmo 119, 47. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Olha que diferença é agora a liderança de Israel. Eles odeiam os mandamentos de Deus. Eles amam as tradições de homens. Salmo 119, 86. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Todos. Mas eles não, eles desprezam. Todos o quê? Todas as tradições de homens merecem confiança na mente deles. É isso que eles têm. Salmo 119, 127. Eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Ah, se os líderes hoje em dia amassem também os mandamentos de Deus, mais do que as tradições de homens. Mas não, por que não? Por que as pessoas, assim como naquela época, por que eles desprezam os mandamentos de Deus e elevam as tradições de homens? Simples. Porque a tradição de homem não vai confrontar o seu pecado, porque ela não é verdade. É a verdade que confronta o seu pecado. Porque a verdade de Deus não vem para quê? Para você se sentir bem e ser o vencedor, para você conquistar o mundo, como ensinado hoje em dia, no Evangelho da Prosperidade. Tudo seu. Não, a verdade de Deus é para confrontar o quê? Você é um pecador e que as suas melhores ações são como um trapo de imundícia diante de Deus, e você carece da justiça de Cristo, e uma vez que Cristo te justifica mediante o Espírito Santo, mediante a fé, você se torna um escravo dele, ele é teu Senhor, e agora você é um escravo de Cristo, mas eles não querem essa verdade. Isso não é gostoso. Então, vamos manter as tradições dos homens. São as tradições de homens, porque elas são boas para a aparência. A pessoa se sente bem. Por isso que as pessoas desprezam a verdade de Deus, desprezam os mandamentos de Deus e se agarram às tradições de homens. É isso que Jesus fala para eles. Triste coisa é quando a igreja, isso é para todos nós avaliarmos, prestarmos atenção. Triste coisa é, em todos os detalhes, quando o cristão, quando a igreja começa a pôr a tradição de homens acima da verdade de Deus. E olha o que a gente viu. Isso aí era só lavar a mão, gente. E virou o quê? Isso aí virou um muro da China, da China. Cresceu de tal forma, porque a mentira vai crescendo, vai desprezando a verdade. Triste coisa é, porque a hora que você começa a acrescentar, tirar a palavra de Deus e acrescentar, você começa a ter o fim da graça, acaba o amor por Cristo, porque Jesus falou, se tu me amas, o quê? Você obedecerá o quê? Os meus mandamentos. Não, é um mandamento de homens. Então quer dizer, o seu amor por Cristo está bambaleando. Quando as regras, gente, isso aqui é importante, quando as regras e tradições de homens são colocadas acima dos mandamentos de Deus, você perverte o Evangelho, e você tem duas coisas que a gente tem visto nas igrejas hoje em dia. Duas coisas. E alguns de vocês vêm de igrejas assim. O primeiro é o legalismo. Para que a pessoa despreza a verdade de Deus e começa a colocar a tradição de homens, você tem o legalismo. Você não vai ser salvo porque você não fala em línguas. Você não vai ser salvo porque você usa esse tipo de roupa. E começa a criar um monte de regra. Você tem que cumprir para você conseguir a salvação de alguma forma. Primeiro é o legalismo. O segundo é o liberalismo. Ele tira tudo vale, tudo pode. Os dois são fatais. O liberalismo, ele expande. Jesus diz que a estrada é estreita. Você vai para o liberalismo, o que eles fazem com essa estrada que é estreita? Eles abrem, expandem. Aí todo mundo passa. E no legalismo, a estrada já é estreita, o que eles fazem? Eles estreitam ainda mais. Então os dois são fatais. Você começa a colocar a tradição de homens acima da palavra de Deus. Você tem esse perigo, um grande perigo. Continuando, agora Jesus desmascara ele, não só desmascara, mas como traz uma acusação contra eles. Versículo 9, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Ele vai continuar, e o que ele vai dar aqui do versículo 9 ao 13, é um exemplo prático de como eles fazem isso. É isso que Jesus vai fazer. Ele é um ótimo mestre,
ele é um ótimo pregador, ele é um ótimo professor, então o que ele vai fazer? Ele vai dar um exemplo prático. Eu estou trazendo uma acusação para vocês, deixa eu só mostrar para vocês o que vocês fazem, isso que ele vai fazer aqui. Mas antes disso, é interessante o versículo 9, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Eles eram peritos em rejeitar os mandamentos de Deus, porque eles querem a tradição de um homem desde que eles querem. Isso era feito porque eles faziam isso. Vocês são peritos nisso. Vocês sempre encontram uma boa maneira de pôr de lado. Por quê? Porque era bom para eles, era gostoso para eles. Eles se sentiam bem, eles andavam nas ruas e as pessoas os admiravam. Eles gostavam disso. O que a gente vê é realmente eles acrescentando a palavra de Deus, acrescentando a palavra de Deus. Terrível coisa é quando a gente faz isso. E aí a gente tem visto acontecer isso. Pessoas acrescentando a palavra de Deus. Foi o que eu falei, é legalismo, liberalismo, é um acréscimo, é um tirar. Na igreja você vê isso, o movimento carismático, o movimento pentecostal, não pentecostal, você vê eles colocando, acrescentando exatamente isso que está falando aqui no versículo 9. Sempre encontrar uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às tuas tradições. Então eles começam a colocar coisas assim, diz o Senhor não falou nada. Você tem que se receber, você tem que cair no chão e rolar aqui. Você começa a acrescentar coisas da palavra, ou começa a tirar coisas da palavra. A gente tem visto isso acontecer, mesmo dentro do meio mais conservador, do meio mais reformado, também tem esse mesmo perigo. As pessoas começam a tirar, você não pode vir alegre para o culto. Eu já fui em várias igrejas que é triste. Olha, você não pode orar durante o culto. Olha, você não pode ter orado com uma pessoa que está sentindo orar no culto. Olha, você não pode sorrir, não pode cantar com alegria. A gente cai no mesmo erro também. Então a gente tem que prestar atenção. Eu falei, isso daqui afeta a todos. Como o Ryan falou, toda a igreja devia estudar essa passagem. No versículo 10 e 12 é o exemplo que Jesus dá. Versículos 10 e 12 é o exemplo dele. Então, um exemplo bem claro de como eles faziam isso. Pois Moisés disse, versículo 10, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Vocês afirmam que se alguém diz, você vê que Jesus primeiro dá a lei, dá o mandamento de Deus aqui. Versículo 10, nessa primeira parte, Êxodo 20, versículo 12, depois Êxodo 21, versículo 17. Quando ele dá o mandamento de Deus, ele diz que o mandamento de Deus você quer, e agora ele mostra o que eles estão colocando. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbano, isto é uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seus pais. Que é o seguinte, eles criaram, na tradição deles, o seguinte, olha, eu tenho isso daqui, eu sei que eu preciso dar para os meus pais, para ajudar a água do mês para eles, mas sabe uma coisa, eu quero vender essa água e ficar com dinheiro para mim. Então o que eu vou fazer? Eu ia para o templo e falava, olha Senhor, isso daqui é corbano, é para o Senhor, é uma oferta, é um voto que eu estou fazendo para o Senhor, isso daqui. O dinheiro que for usado vai ser para a sua glória. Então o que ele fazia? Então os mestres dele falavam assim, pronto, ele não pode dar mais para o pai dele, porque já consagrou para Deus. Então eles faziam isso. Então eles negligenciavam o mandamento de Deus, porque você tinha que honrar o seu pai. Naquela época, gente, não tinha aposentadoria, você não tinha ajuda, não tinha asilo. Então quer dizer, você tinha que cuidar, você foi ficando velho, você tinha que ajudar. Então se a pessoa era mais egoísta e não queria, ela simplesmente falava, isso aqui é corbã, esse dinheiro meu é corbã, é do Senhor. Pronto, então eu não vou ajudar eles esse mês. Pai, mãe, desculpe, mas já consagrei o Senhor, foi um voto que eu fiz do Senhor. Sabe o que eles falavam? Tudo bem, é porque esse dinheiro depois é o tempo, cai no bolso dele, tudo bem, não tem problema. Por isso que Jesus está mostrando como que eles deturpavam, como que eles colocavam a tradição de homens acima dos mandamentos de Deus. Versículo 13. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradições que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas, isso aqui é só um exemplo. Isso aqui é um de muitos, Jesus falando. Muitas coisas como essas. Que coisa? Eles invalidam
eles anulam, eles destroem, eles rejeitam. A gente não quer mais isso daqui, porque isso daqui confronta o pecado, isso aqui não traz a prosperidade que a gente quer, isso aqui não vai trazer o que a gente quer. Vamos pôr as tradições de novo. Isso que eles estão fazendo. A gente vai encerrando aqui alguns cuidados que a gente pode ter, se puder ser mais prático, né? Alguns cuidados para todos nós. A gente dá uma olhada em tudo isso aqui que a gente tem visto, para poder participar da ceia, né? Examinar, isso que Paulo fala, examinem-se a si mesmo, então vem para a mesa do Senhor. Alguns cuidados. Primeiro, a gente viu lá no versículo 2, olha lá, capítulo 7, versículo 2, viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras. Isso que a gente viu, eles só veem o negativo, eles só veem contra. A questão que como é que eu estou vendo as coisas? Eu tenho visto Deus agir, eu tenho visto Deus mover na minha vida, eu tenho visto o Senhor, eu só vejo o negativo, só vejo o problema, eu só vejo todos os outros cristãos são podres, todos os outros cristãos não têm, só eu salvo. Como que eu tenho visto? Tenho agido com eles, eu tenho edificado meus irmãos, eu tenho procurado levantá-los, diferente desses homens que só querem ver o negativo, só querem ver o mal. Segundo, o perigo da hipocrisia, a gente viu isso. Romanos 12, 9, Paulo fala assim, o amor deve ser sincero, mas a palavra ali é a hipocrisia. Esse A negativo, é sim hipocrisia. O amor de cristãos, o amor do cristão, para com Jesus, para com os irmãos, deve ser sem hipocrisia. E Paulo dá em Efésios 6 como que você pode combater essa hipocrisia. É cingir o seu lombo com o quê? O cinto da verdade. O cinto da verdade. E o oposto de hipocrisia é a verdade. Hipocrisia é uma coisa falsa. Ser verdadeiro no culto, ser verdadeiro entre os irmãos, ser honesto com o Senhor. Diga, se tiver dificuldade com o amado, o Senhor me ajuda. Meu coração está dizendo, eu preciso do Senhor. O perigo da adoração labial, a gente viu. O perigo da adoração labial. Adorar o Senhor sem o coração. Você nem traz só o corpo para a igreja, o coração seu está longe, o coração seu está no trabalho, amanhã está na escola, amanhã está no jogo do Corinthians hoje à tarde. O jogo, você está em outro lugar menos no Senhor. Você faz a sua adoração, uma adoração labial, isso que Jesus condena aí. O coração está longe, está longe. Precisa realmente fazer um exame cardiológico constantemente. O Senhor examina o meu coração, como está o meu coração? Como é que está o meu coração? Quinto, quarto cuidado que a gente precisa, as tradições novas. A gente tem que priorizar isso daqui, gente. Isso daqui. Foi para isso que eles morreram, os reformadores, foi por isso que eles lutaram pela sola Escritura, porque é a verdade de Deus foi estabelecida. Tem que tomar cuidado com isso. Eu vejo muito bem reformado, pessoas estão mais apegadas às tradições dos reformadores que a palavra de Deus. E assim como os mestres da lei, as pessoas ali, eles sabem citar todos os reformadores, eles não sabem a palavra de Deus. Não, conheça a palavra de Deus. E o quinto, cuidado para não colocar de lado os mandamentos de Deus. Isso é fácil para a gente fazer. É muito fácil. Cuidado que a gente precisa ter. Às vezes o mandamento de Deus vai confrontar a gente, vai quebrantar a gente, vai levar a gente de joelho no chão, a gente faz assim, não quero isso. Então a gente de forma contrária a ele, mas sempre como salmista, eu amo os seus mandamentos, eu amo mais do que o ouro. Amém? Quando a tradição e regras de um homem imperam sobre os mandamentos de Deus, a gente tem uma adoração hipócrita, isso leva a uma adoração vazia, isso anula a palavra de Deus. Amém? E tem remédio para isso. Isaías 1. Isaías 1. Como que a gente estava lá no começo do sermão, no mesmo capítulo, Deus traz a condenação e fala, por favor, para de trazer o holocausto, para com tudo de vocês. No versículo 16, lavem-se, livrem-se, removam suas más obras de longe de mim. Pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busque a justiça,
acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos, foi isso que a gente cantou hoje. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Qual que é o remédio? Se arrepender, correr do Senhor. Aí para alguns aqui devem estar vivendo essa parte da vida em que peraí, realmente eu tenho priorizado mais a regra de honra. Eu tenho focado nisso mais do que na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Então, uma boa hora a gente, peraí, como que está? Como que está o meu coração? Como é que está a minha adoração? Está um coração que está realmente preso a Jesus? É um coração que anseia servi-lo? É um coração que não aguenta esperar o domingo para estar na casa dele, em comunhão com os irmãos? É um coração que, verdade, não tem culpa, esqueci. Verdade, tem que orar durante a semana. É um coração que eu anseio estar na presença do Senhor. Eu anseio louvar o Senhor. Eu anseio cantar hinos ao Senhor. Com alegria. Que a gente não tenha uma adoração de lábios, uma adoração vazia. Né? E é de extrema importância isso, gente. Eu vou falar com todo carinho. É uma igreja aqui que está crescendo. Uma igreja que está crescendo. Os jovens estão vindo. Vocês têm as pessoas mais velhas. Vocês precisam realmente estar enraizados nisso. O que é? Os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Porque o que é tradição? Tradição às vezes é bom e às vezes pode ser ruim. Mas pensar nisso. Peraí, o que é não negociável aqui? Algumas coisas são negociáveis. Mas vocês pensarem como igreja, vocês não têm uma liderança formada, não têm pastor. Com isso é de extrema importância. Peraí, como que está o nosso coração? Como que essa igreja está focada? Está focada nos mandamentos de Deus? Ou a gente tem priorizado mais as tradições dos batistas de 1869, dos batistas de 1950? Como é que está? Porque a tradição é boa, mas como que está a palavra de Deus? Como que a gente está como igreja? Pensa, o que é tradição de homens no nosso meio? Foi que o Ryan fala, toda igreja tem que fazer isso. Toda igreja tem que parar. E a gente faz isso na nossa igreja. Peraí, às vezes eu sou alertado por algum membro, olha, precisa, sabe, o negócio está ficando muito. Eu tenho adorado em verdade, mas está faltando espírito. A gente precisa do espírito na adoração. Aconteceu isso para mim, acontece. Eu preciso ser lembrado, exortado. Peraí, o que eu estou fazendo com a tradição de homem? O que a Bíblia fala? É importante isso, de extrema importância. Toda igreja deve fazer isso. E aqui também, principalmente quando tem uma liderança, estarem juntos. A gente precisa focar no que é o mandamento de Deus. Amá-lo, amar o mandamento de Deus, prioridades do Senhor. Isso a gente tem que fazer. Tem várias, uma lista grande, você pode anotar, né, em liturgia, em Bíblia, em música, em roupa. Eu não sei como que é aqui, mas eu estou dando um exemplo de algumas coisas que é bem práticas e que precisam ser analisadas. Como é que está? Como é que está isso? Está enraizado na tradição de homem ou está enraizado na palavra de Deus? É duro, principalmente quando você tem anos, igreja tem anos na mesma situação, quando a verdade vem é igual, é chocante, mas precisa, a verdade precisa chocar, porque daí ela liberta a gente. Conhecereis a verdade que vos libertará. Amém? E hoje a gente vai, foi aquilo que eu falei no começo, 1 Coríntios 11, 28, examinar. Primeiro você tem que fazer o exame individual. Como é que eu estou? Como é que está o meu coração diante do Senhor? Como é que eu tenho amado os preceitos do Senhor? Quão alegre tem sido o meu coração? Mateus 13, ele conta a parábola. Jesus conta a parábola do homem que ele encontra um tesouro no campo, ele enterra. O que ele faz? Ele vai, ele vende tudo. Ele não vende em amargura, ele vende em alegria tudo que ele tem para comprar aquele campo do Evangelho. É assim que a gente tem que estar com essa alegria de pertencer ao Senhor, de servir ao Senhor. E algumas pessoas pegam essa passagem e trazem a acusação: olha, examina a si mesmo, se você tiver pecado, não participa da ceia. Não é isso que Paulo está falando. Pelo contrário, examine-se a si mesmo.
e porque você proclama perdão dos seus pecados, porque você proclama que Jesus veio e sofreu no seu lugar, e a sua justiça com aquele pão, você tem perdão de pecados. Então você confessa os pecados diante do Senhor e vem para a mesa do Senhor. Não é para tirar ninguém da mesa, não é para tirar ninguém da mesa do Senhor. Não sei se você não tem sido batizado, então um bom princípio ser batizado, não é professar o Senhor Jesus publicamente. Mas mesmo assim você não tem na Escritura um mandamento. Você tem que ser batizado antes de tomar ceia. É bom, é bom. Porque você vai estar proclamando que você está participando do corpo. Quando você está participando da ceia, 1 Coríntios 10, a gente proclama participar do corpo. Mas espera aí, eu já proclamei publicamente através do batismo, que é a primeira publicação de acordo com a Bíblia. Então é um chamado para a gente se examinar, pedir para o Senhor, para o Espírito Santo sondar os nossos corações. Como é que está a minha adoração? Como é que está o meu coração? Como é que eu estou levando, né, a minha vida? Tenho alegria em te servir, tenho alegria em estar na sua casa, tenho alegria, né, em ouvir os seus mandamentos, mesmo quando confronto o meu pecado. E pedir para o Senhor, examina, perdoa, porque a gente tem perdão no cálice, é isso que fala, tenho perdão dos pecados. Por isso que a última vez que a gente fez a ceia aqui, a gente viu em Marcos 14, o copo, é o perdão, o sangue de Cristo derramado no nosso lugar, perdão dos pecados. Amém?